Estamos começando mais uma aula, daremos continuidade ao nosso conteúdo de física. Aqui é a professora Carla e só lembrando, antes de mais nada, que o conteúdo auxiliar com a apostila complementar está disponível no Sponte em PDF, então eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha lá também, que vai estar o material com mais detalhes para que vocês acompanhem juntamente com o vídeo que vamos trabalhar na aula de hoje. Tudo bem? Dê uma olhadinha lá, acompanhem tudo que vai estar de acordo com o que está disponível no PDF dentro do Sponte. Na aula de hoje, continuaremos com o nosso estudo sobre a cinemática. Mais precisamente sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. No primeiro bimestre, nós estudamos o movimento uniforme. A principal característica era a velocidade constante e diferente de zero, que isso significava que a velocidade ela não sofria uma variação. Nós tínhamos uma variação de posição no decorrer de tempo, né? Então, uma variação de posição sobre uma variação de tempo. No movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos a variação da velocidade no decorrer de tempo. Então, a velocidade ela já não vai mais ser constante. A velocidade vai ser uma variável. Ela vai variar à medida que o tempo vai passando. Se nós temos uma variação de velocidade, nós temos então uma aceleração. E aí é essa a principal característica do movimento uniformemente variado, a participação de uma aceleração, onde nós temos que vai ser uma variação de velocidade à medida que o tempo vai passando. Então nós temos que a aceleração escalar média ela mede a variação da velocidade escalar com o tempo. Temos então aqui a fórmula da aceleração. Aceleração é igual a ΔV, lembrando que delta significa variação. Então, a aceleração é igual a ΔV sobre o ΔT. ΔV é variação, logo variação é V final menos o V inicial. Aí embaixo nós temos que a aceleração é igual a A, né? ΔV é uma variação de velocidade, ou seja, é velocidade final menos velocidade inicial sobre ΔT, onde ΔT é a variação de tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Quando nós consideramos que um corpo ele saiu do repouso, ou seja, o tempo inicial dele vale zero. Então, como vocês podem acompanhar lá no material que está disponível no Sponte em PDF, fazendo algumas continhas, né, considerando o tempo inicial igual a zero, nós vamos obter essa outra equação, que vem da equação anterior de aceleração média, né? Então, a velocidade em função do tempo nada mais é do que descreve a velocidade em função do tempo. Logo, nós temos a fórmula V final é igual a V inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, onde tem o V, significa a velocidade final. Onde tem V0, velocidade inicial. Onde tem A, é a aceleração. E onde tem o T, equivale ao tempo. Essa equação vale para tempo inicial igual a zero. Tudo bem? Lembre
acompanhe junto com o material que está disponível em PDF, uma apostila complementar para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Para encontrarmos a posição em função do tempo, nós obtemos a função que está representada nesta imagem a partir da obtenção de um gráfico de velocidade por tempo. Então, novamente, no nosso material apostilado, nós temos um gráfico de onde a gente pode perceber de onde vem essa fórmula. Então, interpretando essa função, podemos dizer que o seu gráfico ele será uma parábola, pois é resultado de uma função do segundo grau. Na função, nós temos posição final, que é o S, igual ao S0, que é a posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes T, que é o tempo, mais meio da aceleração, que é o A, vezes o tempo ao quadrado. Então, essa equação ela vem de um gráfico que está disponível no material em PDF, que é da onde de onde vem essa equação, né? Mas que a gente pode perceber quais são os valores. E como eu sempre digo para vocês, uma equação ela sempre não são apenas números que vão ser substituídos, mas ela tem um significado, né? E a gente precisa entender o que é cada letra, cada incógnita que está sendo apresentada para a gente através de uma fórmula. Então, quando a gente vai resolver um problema, a gente tem que saber o que é o S, o que é o S0, o que é o V0, o que é o T e o que é o A. Cada letra dessa vai nos dizer uma situação. Então, por exemplo, se eu sair do repouso, saindo do repouso, quanto vale a tua posição inicial? Bom, eu estava em repouso, então a posição inicial vale 0. Logo, o teu S0 vale 0. Se eu sair do repouso, qual é a velocidade? Velocidade inicial vale 0 também. Então, são essas situações que a gente precisa entender para que a gente possa resolver o problema de uma forma mais simples, que a gente possa ler e interpretar a questão para que a gente possa resolver de uma forma bem mais prática. Quando você tiver um problema em que não apresenta um tempo, ou seja, o tempo ele não está descrito na questão, você pode usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli consiste no quê? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. V ao quadrado significa a velocidade final ao quadrado. É igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição, que é o deslocamento, né, nesse tipo de problema. O deslocamento percorrido vai ser chamado de ΔS. Então, essas são as principais equações que nós estudamos no movimento uniformemente variado. Nós temos a aceleração média, nós temos a velocidade em função do tempo, posição em função do tempo e a equação de Torricelli, que é para resolver problemas onde o tempo não está descrito na questão. Sendo assim, vamos resolver alguns probleminhas para que a gente possa entender melhor como funcionam as questões, como funcionam os problemas. Tudo bem? Na questão 1, nós temos um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale quanto?
Primeira coisa que nós temos que analisar no problema é se todas as unidades estão iguais. Sendo assim, inicialmente, a questão diz que o corpo está 12 metros, né? Parte do repouso e percorre 12 metros. E possui uma velocidade de 6 metros por segundo. Percebemos, então, que a unidade está na mesma, né? 12 metros, 6 metros por segundo, está de acordo com o que o sistema internacional pede, né? Então, nós temos, primeiro, qual fórmula nós vamos usar? Aceleração média, vamos usar velocidade em função do tempo, vamos usar posição em função do tempo ou equação de Torricelli. Percebam, a questão em algum momento fala sobre o tempo? Muito bem, não fala sobre o tempo. Então, se não fala sobre o tempo, qual é a única equação que eu posso usar sem precisar do tempo para resolver o problema? Exatamente, a equação de Torricelli. Então, nós vamos usar a equação de Torricelli para resolver a questão. Então, nós temos v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Lembrando, v ao quadrado, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Para que a gente possa resolver, a gente tem que olhar a questão e ver onde nós podemos substituir os valores. Vamos analisar novamente a questão. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros. Ou seja, se nós estamos percorrendo 12 metros, esse 12 será quem? O ΔS. Está animado de uma velocidade escalar 6 metros por segundo. Vimos metros por segundo é a unidade de velocidade. Essa velocidade de 6 vai ser V ou vai ser no lugar de V0? Bom, se o ponto material parte do repouso, significa que a velocidade inicial, ou seja, V0, vale 0. Então, esse 6, que é a velocidade escalar em metros por segundo, vai substituir e ficar no lugar de V. Por isso, a equação, substituindo os valores, vai ficar 6 ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes 12. Nós podemos resolver. 6 ao quadrado é igual a 36. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes a vezes 12, a gente continua com o a e multiplica 2 vezes 12, que é igual a 24. Logo, vai resultar em 36 igual a 24 vezes a. Para que eu encontre o valor da aceleração, nós precisamos isolar esse a. 24 está multiplicando com a aceleração, né? Logo, se eu estou multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, a, que é a aceleração, vai ficar igual a 36 dividido por 24, que era o número que estava multiplicando anteriormente com a. Então, a, que é a aceleração, fica igual a 36 dividido por 24. Eu tenho a aceleração a igual a 36 dividido por 24, nós temos então 1,5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Então, quando a gente tratar de aceleração, nós vamos ter sempre a unidade em metros por segundo ao quadrado. Veremos
posteriormente que também a aceleração da gravidade também é na mesma unidade. Então, quando a gente fala de aceleração, a aceleração é em metros por segundo ao quadrado e o resultado do nosso probleminha é 1,5. Logo, nós temos três opções, A, B e C. A partir do cálculo que fizemos, encontramos então o valor de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Logo, a nossa resposta é a letra A. Então, nossa questão 2. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V é igual a 10 mais 3 vezes t, com o espaço em metros e o tempo em segundos. Determine a essa partícula. Nós temos três letras, né? Na letra A diz o seguinte, a velocidade inicial. Na letra B, qual é a aceleração? E na letra C, qual a velocidade quando t é igual a 5 segundos e quando t é igual a 10 segundos. Lembrando novamente a ideia de que toda equação vai te dizer alguma coisa. Essa equação que está no problema, qual é, da onde ela vem? Lembra, nós não tínhamos a função, a equação V é igual a V0 mais A vezes T. A partir dessa equação inicial, nós vamos poder resolver a letra A, a letra B e a letra C. Letra A pergunta é, qual é a velocidade inicial? Se a gente olhar a pergunta, V igual a 10 mais 3 vezes T. Bom, nós já analisamos que essa equação que está descrita na questão vem de outra equação que é V é igual a V0 mais A vezes T. Bom, se V0 é no lugar de 10, logo a nossa velocidade inicial vale quanto? Vale 10, né? É onde fica o V0. Então, velocidade inicial, ou seja, V0, vale 10 metros por segundo. Na letra B, a mesma situação. Se eu tenho que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, em que posição está a aceleração? A aceleração está multiplicando com o tempo. Qual é o valor que está multiplicando com o tempo? É 3. Então, a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Veja bem, eu não preciso fazer uma conta. Eu preciso apenas analisar a equação que está no problema. A partir dela, eu tiro o valor de V0, que é a velocidade inicial, e a partir dela eu também tiro o valor da aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Na letra C, nós temos pedindo que qual é a velocidade quando o tempo é igual a 5 segundos? Qual é a velocidade quando o tempo é igual a 10 segundos? O que a gente tem que fazer? A gente apenas tem que substituir. No problema, ele te deu V igual a 10 vezes... Aliás, desculpa. V é igual a 10 mais 3 vezes T. Se na letra C, T vale 5 e T vale 10, nós vamos apenas substituir os valores no lugar de T. Então, para 5 segundos, nós temos V é igual a 10 mais 3 vezes, onde tem o T, eu coloco 5. Então, V é igual a 10 mais 3 vezes 5. 3 vezes 5, nós temos 15. 15 mais 10. Muito bem. 10 mais 15, nós temos então o valor da velocidade para 5 segundos igual a 25 metros por segundo. Já para o tempo
de 10 segundos, o que nós podemos fazer? A mesma coisa. Vamos substituir, no lugar de t, vamos colocar 10. Logo, v vai ser igual a 10 mais 3 vezes 10. Resolvendo logo tudo direto, nós temos 3 vezes 10 é quanto? 30. Mais 10. Muito bem. Nós temos então que a velocidade vale 40 metros por segundo para um tempo que é de 10 segundos. 3, nós temos um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel é em metros por segundo ao quadrado. Vale quanto então, meus amigos? Para ver o problema, nós vamos usar qual equação? Bom, vimos aqui que o problema ele te deu um tempo, também te deu uma distância. E ainda disse que partiu do repouso. Qual é a equação que te dá uma velocidade inicial, uma posição e um tempo? Muito bem. S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Se a questão te deu que a posição inicial, ou melhor, se o móvel parte do repouso, isso significa que a posição inicial vale quanto? Isso mesmo, vale 0. Se o móvel parte do repouso, significa que a velocidade inicial vale quanto? Vale 0 também. Então, onde tem S0 e onde tem V0, eu coloco 0. Então, a minha equação vai ficar posição final, que é S, igual a 0, mais 0 vezes o tempo, que a questão já te disse que vale 20 segundos, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, ou seja, 20 ao quadrado. Então, nós podemos resolver da seguinte maneira. S vai ser igual a 0, já que a posição inicial é 0, mais 0 vezes 20, que é igual a 0, mais meio vezes a aceleração vezes 20 ao quadrado. Tudo bem? Então, nós temos, resolvendo tudo, 200, que é a distância, né? Ou seja, a gente vai substituir onde tem essa posição final, nós vamos colocar o valor de 200. 200 é igual a meio vezes a aceleração vezes 400. Considerando que a gente já resolveu, né? Onde tem S0 vale 0, V0 vale 0, então tudo isso a gente descarta. A gente vai ficar apenas com os valores que são diferentes de 0. Então, nós temos 200 é igual 400 vezes 1, 400. Vezes a gente conserva o dividido por 2, né? A gente conserva para a gente poder resolver o resto. Considerando 200 igual a 400 dividido por 2, nós temos, então, o valor de 200. Então, vai ficar 200 é igual a 200, que é o valor de 400 dividido por 2, vezes a, que é a aceleração. Para que a gente encontre o valor da aceleração, nós vamos isolar, né? Então, 200 que está multiplicando vai passar dividindo para o outro lado. Então, nós vamos ter a, que é a aceleração, vai ser igual a 200 dividido por 200. Um número dividido por ele mesmo é igual a quanto? A 1. Então, a é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Na questão 4, nós temos
No movimento retilíneo uniforme variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida ela é diretamente, na letra A, né? Diretamente proporcional ao tempo de percurso, inversamente proporcional ao tempo de percurso ou diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. Lembrando da nossa equação, S é igual a S0 mais V0 vezes tempo mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Considerando essa equação, qual a resposta certa? Muito bem. Letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. Questão 5 e última questão nós temos. Um automóvel parte do repouso e atinge a velocidade de 36 km por hora em 2 segundos. Qual é a aceleração desse automóvel? Amigos, qual é a velocidade, qual é a unidade de velocidade que nós temos? Muito bem, quilômetros por hora da velocidade. Qual é a unidade que nós temos para o tempo? Segundos. Sendo assim, o que vamos precisar fazer primeiro, antes de mais nada, sendo que a unidade já está diferente? Primeiramente, nós vamos transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos lembrar do primeiro bimestre. O que a gente precisa fazer quando nós temos unidades diferentes? A gente precisa transformar para a unidade básica, né? Que é metros por segundo, já que o tempo ele está em segundos. Então, é mais fácil a gente resolver transformando quilômetros por hora para metros por segundo. O que a gente tem que fazer para transformar quilômetros por hora para metros por segundo? Muito bem, nós temos que dividir por 3,6. Então, se nós temos a velocidade de 36 km por hora, vamos transformar para metros por segundo, ou seja, vamos dividir por 3,6. 36 km por hora dividido por 3,6, eu tenho quanto? Então para a gente obter o resultado, nós temos que dividir por 3,6, logo, nós temos 10 metros por segundo. Então, esta é a nossa velocidade. Nossa velocidade é de 10 metros por segundo. Agora sim, a gente pode resolver e substituir o valor da velocidade na equação da aceleração média. Então, nós temos a equação A igual a variação de velocidade, que nós já encontramos, 10 metros por segundo, dividido por ΔT, né? Que nós temos, então, 2 segundos, né? Como diz a questão. Se nós temos a aceleração, onde é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, e se nós já transformamos e nós já encontramos o valor dessa velocidade, que vale 10, então nós temos A é igual a 10 dividido por 2. A igual a 10 dividido por 2, logo nós temos a aceleração valendo 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, qual é a nossa unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Logo, o resultado que nós temos para a questão é de 5 metros por segundo ao quadrado.